vamos lá? Êxodo, o significado da palavra é saída, partida, retirada. É quando o povo está deixando ali os anos que eles precisavam ficar naquele lugar. E o capítulo 1 já vai descrever aí aquilo que nós já vimos nos capítulos de Gênesis, quem chegou, os filhos de Israel, e comenta no versículo 6 que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E no versículo 8 vai dizer que se levantou um novo rei sobre o Egito. E esse homem não conhecera, ou seja, não teve contato com José. Era uma pessoa que desconhecia o personagem, a pessoa de José, mas sabia o que José tinha feito, tá? Bom, e o que que ele fez? Versículo 11. Aumentou impostos, colocou pessoas para controlar o tributo e afligir o nosso povo ali no Egito. E no versículo 12, quanto mais essas famílias eram afligidas, mais se multiplicavam. De forma que os egípcios, diz no versículo 14, fizeram amargar a vida do povo de Deus com a servidão dura. Se não bastasse, eles decidiram fazer com que as crianças que nascessem do sexo masculino fossem tiradas da vida. E aí entra em cena duas mulheres, Sifrá e Pua, que eram as parteiras, e elas não fizeram isso. Elas temiam a Deus e por isso não permitiram que essas coisas acontecessem. E Deus abençoou aquelas mulheres e o povo aumentou e se fortaleceu cada vez mais. Versículo 21 diz que elas temiam o Senhor e aí elas não cometeram esse genocídio que foi determinado pelo rei do Egito. Quando perguntado, ela disse: olha, os filhos deles nascem rapidamente, tal, deu uma explicação. E Faraó falou: mas eu não disse que não, eu não ordenei que era para jogar nos rios os meninos? Enfim, elas não fizeram isso porque elas temiam ao Senhor. O capítulo 2 vai contar a história do personagem que nós vamos falar dele durante um bom tempo em nosso ano bíblico, que é Moisés. Então aqui diz que um homem da casa de Levi se casou com a mulher da casa de Levi. E aí eles tiveram um filhinho bonitinho e durante 3 meses eles esconderam esse menino porque havia uma ordem para que as crianças fossem lançadas no Nilo. E aí a sua mãe teve a ideia de fazer uma arca de juncos, já não era possível manter Moisés em casa e colocar no Nilo, até porque nós sabemos que o Nilo era considerado para os egípcios como um deus. Então, seria a forma de preservar, a tentativa de preservar Moisés. E aqui nós vamos fazer esses paralelos também. A história de Moisés, depois, quando nós estudamos, nos lembra muito a história de Cristo. Moisés nasceu e foi para a manjedoura, para uma arca de junco. Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura. Moisés, quando nasceu, muitas crianças foram assassinadas, porque o rei queria matar todos os meninos. Aí nasce Jesus e Herodes manda matar as crianças. O fato é, nesse momento em que Moisés está no rio, sua irmã ficou de longe, Miriam, tomaram conta, e aí o que acontece? A filha de Faraó, está no versículo 7, encontrou Moisés, achou bonito, deu o nome de Moisés, inclusive esse nome é o nome egípcio, e ali, a partir do versículo 9, é estabelecido o que eu digo, o primeiro Bolsa Família da história da humanidade, né? É uma pessoa que vai receber um dinheiro para cuidar de uma criança. E assim, nós temos Moisés sendo cuidado pela própria mãe, que cá para nós, a filha de Faraó deve ter, de alguma forma, identificado, mas ela também achou Moisés tão bonito, e no futuro nós vamos ver que ela trata Moisés como o próprio filho, e ele poderia ter sido, se quisesse, o herdeiro de Faraó, e aí ela preserva a vida de Moisés. Moisés cresceu, ouviu as histórias de Deus e do seu povo, e naturalmente, no versículo 12, ele resolveu tentar resolver as coisas com suas próprias mãos, como Abraão fez quando casou com Agar, quando teve um relacionamento com Agar, e como outros homens da Bíblia também é raro, e a Bíblia não oculta esses erros. E aí ele exagerou na defesa ali daquela confusão, e o egípcio faleceu, e ele enterrou numa cova rasa. E dias depois, algum tempo depois, no dia seguinte, ele viu dois hebreus brigando, e aí ele escutou entre os dois hebreus: quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai fazer conosco o que fez com o egípcio? Ele falou: nossa,
o meu segredo vazou e, naturalmente, ele não podia ficar mais ali, porque quando isso chegasse ao ouvido de Faraó, ia sobrar para ele, ele correu. E a Bíblia vai descrever que ele corre e ele vai para Midian. Midian, a propósito, é o nome de um lugar de um dos descendentes de Abraão com Quetura, né? A terra de Midian. E lá ele encontrou um sacerdote. Então, observe bem. E aqui tem uns paralelos que eu já disse para vocês, que a Bíblia é maravilhosa nesse sentido. Quando Abraão ele volta da batalha para ajudar a seu sobrinho, ele encontra com um sacerdote, lembra? E ele devolveu os dízimos, etc. Agora Moisés está fugindo também e se encontra com o sacerdote. Esse sacerdote, no versículo 12, tinha 7 filhas. A carta de João, no Apocalipse, a carta que ele escreve, diz que Jesus também tem 7 igrejas. Então Moisés encontra com um sacerdote com 7 filhas. E aí Moisés faz aquilo que no passado Jacó fez. Ele esperou e quando as meninas chegaram, ele as defendeu ali para que elas pudessem dar água para o rebanho. E aí Reuel, ou Jetro, que é o nome do que depois passou a ser sogro de Moisés, procurou saber, né? Oi, por que vocês estão aqui? Está no versículo 19, 18. E no 19 elas disseram, um egípcio. Ou seja, Moisés ficou tanto tempo no Egito, Cleide, que ele já parecia com um egípcio. Então, quando as meninas disseram, pai, foi um egípcio que nos defendeu, ele falou, hã? Na realidade, era um hebreu que, por passar muito tempo no Egito, estava parecendo com o egípcio. Cleide? Como você mesmo fala, a história se repete e se amplia, né? O que aconteceu antes Verdade. está mais ampliado agora, junto com Moisés, onde ele vai, pega a água justamente e casa com aquela que ajudou eles, né? Que É, lindo. a gente, quando faz a leitura do ano bíblico, a gente não percebe esses detalhes, entendeu, Cleide? Isso é importante, porque isso vai preenchendo as lacunas de uma ou outra coisa que a gente não viu, que não está escrito ali, mas que você pode extrair da história seguinte. Por isso que eu gosto de usar essa frase. E aí o que acontece? Ele ali teve essa situação, e no versículo 21, Jetro falou: Não, casa com minha filha. E ele vai casar com Zípora, e aí ele tem um filho, e o nome desse menino, no versículo 22, é Gerson. E aqui eu preciso fazer pedir para você para anotar aí na frente do versículo 22 desse capítulo, coloca assim, Gênesis 46, 11. Por quê? Porque existe um outro Gerson antes desse Gerson, filho de Moisés. E para quem estuda o santuário, é importante fazer essa diferença, porque as pessoas pensam que o Gerson que aparece lá, da tribo dos Gersonitas, é o filho de Moisés. Não é, é filho de Levi. Então Levi teve 3 filhos, e um do nome desses filhos era justamente o nome que Moisés deu ao seu filho. Eu acredito, inclusive, que Moisés fez isso para homenagear a tribo ali, ou o que o levita, né, ou Levi, que deu origem à tribo dos levitas, colocou o nome de Gerson. Pode Assim, repetir? Gênesis quanto? 40? Gênesis 46, 11. Aí vai citar que Levi teve 3 filhos e um dos filhos também era Gerson. E como nós estamos estudando a Bíblia para chegarmos nas profecias, então é importante que você faça essa separação. Saiba que existe o Gerson, que é da tribo de Levi, e o Gerson, que é filho de Moisés. O Gerson da tribo de Levi tinha uma responsabilidade especial, os Gersonitas, tá? Ali no santuário. Já o Gerson, filho de Davi, filho de Moisés, tinha um local em que os seus familiares também habitavam, mas juntamente com seu pai ali, né, Moisés, digamos assim. Então, para a gente não misturar. Bom, e o que o faraó fez, Cleide? O versículo 23 vai dizer, ele causou uma servidão no povo de Deus. Então, se vocês perceberam bem, a primeira coisa que o faraó fez foi tirar a liberdade civil. Isso é importante quando você estuda Daniel e Apocalipse, porque o que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Então, os governos não vão tirar primeiro a nossa liberdade religiosa, eles vão tirar primeiro a nossa liberdade civil. Todas as vezes que isso aconteceu na Bíblia, primeiro foi a liberdade civil. Todo decreto que teve caráter religioso iniciou com uma situação civil. Está aqui o povo de Deus passando por essa situação ali de perder sua liberdade civil. Primeiro, nós já lemos, eles aumentaram os impostos. É assim que vai, e dessa forma que o inimigo vai utilizar, sempre utilizou assim e vai continuar até que Jesus inicie em definitivo, nos conceda em definitivo a sua bendita graça e a sua bendita esperança. Êxodo 3 vai dizer que
Moisés estava ali cuidando, estava com o seu sogro, e de repente ele foi cuidar, né, do rebanho, e de repente o que ele encontrou? Deus no Monte Horebe. E aqui tem um detalhe, outro detalhe interessante. José casou com a filha de um sacerdote, Moisés também. A filha do sacerdote, lá que José casou, entrou para a família de Israel. A mesma coisa acontece com Zípora, que era filha de um sacerdote que também entrou para a família de Israel. Está percebendo como a Bíblia é uma bênção? E aí apareceu o anjo do Senhor, nós sabemos que foi Jesus Cristo. No versículo 2, no versículo 3, o Senhor bradou e ele disse: Eis-me aqui. No versículo 6 vai dizer: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai. Reforça a ideia. E no versículo 7, Jesus vai dizer o que ele está sabendo de tudo. Diz assim: ó, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores. Ou seja, por conta da tributação, por conta de todas essas coisas que estão acontecendo lá, essa extorsão, esses impostos altos, essas coisas que têm tirado a sua liberdade civil. O fato é, há uma conversa e Moisés falou assim, e aí, quando eu chegar lá, me perguntar, eu vou dizer o quê? Moisés fala com Deus e Deus vai lá, não, eu serei contigo, eu sou o que sou, serei contigo, e isso será por sinal, está no versículo 12, você vai voltar e vai me servir aqui. Então, ali, onde estava Moisés nesse momento? No Monte Horebe, no Monte Sinai. E aí Moisés pergunta, sim, eu vou falar o que lá, quando perguntar quem é o Senhor? E Deus, Jesus responde no versículo 14, eu sou o que sou. Essa frase Jesus repete no livro de João, por isso que ela precisa ser destacada na sua Bíblia. Versículo 17, é, eu vou fazer você, faz-vos, não, peraí, portanto ele disse, eu vou fazer vocês subirem do Egito, a terra dos cananeus, a terra do Eteu, aí Deus prometendo isso a Moisés, terra que mana leite e mel. E aí, no versículo 18, a conversa segue, ele diz assim, ó, você vai procurar os anciãos de Israel e vai dizer, o Deus de vocês, dos hebreus, me encontrou, nos encontrou. Agora, pois, nós precisamos ir para que nós sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, presta atenção. Moisés ia procurar os anciãos que se dirigiria lá ao rei do Egito com essa ideia. Eles queriam ter liberdade religiosa. Porque uma pessoa que não tem liberdade civil também não tem liberdade religiosa. Então, o ataque primeiro é tirar sua liberdade civil para controlar sua religião ou aquilo que você pretende fazer. Na sequência, nós temos aí no versículo 20 dizendo: eu sei, versículo 19, que o rei do Egito não vão deixar vocês saírem. É por isso que eu vou ferir o Egito com todas as minhas maravilhas. Ou seja, 7 pragas, as pragas que iriam estar disponíveis, aliás, 10 pragas que iriam cair sobre essas pessoas, né, lá do Egito, que não acreditavam no verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Capítulo 4, rapidamente, agora eu vi que o tempo estourou, né? Deus falou assim, mas aí ficou, não vou, vai, não vai, vai, não vai. Ele falou, o que você tem na sua mão? Ele falou, uma vara, no versículo 2. Joga na terra, transformou numa cobra. Deus falou, agora pega pela cauda. E ele pegou, voltou a ser uma vara. Coloque a mão no seio, versículo 6. Como é que está a sua mão agora, Moisés? Ele está leprosa. Coloque de novo. E agora? Agora voltou ao normal. E ele falou, agora vai lá e faça esses milagres para que as pessoas percebam que eu mandei que você é o instrumento para liberar o povo que está lá. E Moisés falou, tentou se justificar, mas depois no versículo 12 diz, ó, eu serei com a tua boca e te ensinarei. Porque Moisés tinha dito no versículo 10, mas Deus, eu sou pesado de língua. Aí Deus falou, Moisés, quer saber de uma coisa? Arão vai com você. Então Arão, que é seu irmão, ele vai com você. Você vai falar, eu falo com você, você fala com Arão, que fala com ele. E assim Moisés procurou o sogro dele, no versículo 18, e falou que ele precisava voltar à casa do seu, voltar para o Egito para apresentar as maravilhas de Deus e assim ter todos livres pelo poder de Deus. Bom, nesse intervalo ele ficou sabendo da circuncisão e infelizmente ele não praticou a circuncisão como deveria. Zípora teve que fazer isso porque senão ele seria destruído. Ele chegou lá, versículo 30, apresentou e o povo creu. Então, no primeiro momento,
os filhos de Israel acreditaram em Deus para seguir as ordens que Deus tinha dado. Agora Moisés se apresenta a Faraó no capítulo 5 e ele diz: deixa sair o meu povo, ele fala em nome de Deus, para que celebre uma festa no deserto. Se você abrir os 10 mandamentos, só tem um que fala de festa, que é o sábado. Então, aqui não é necessário que a gente faça uma explicação mais exaustiva para que você entenda que Deus estava pedindo que o povo tivesse um descanso. Tanto é que quando você lê o capítulo 5, você vai ver Faraó falando que vocês estão ociosos, fica o tempo todo falando de descanso. A escala de trabalho naquele local, naqueles dias, era 7 dias, eles trabalhavam todos os dias. Eles eram escravos, já não tinham direito à liberdade civil, muito menos à liberdade religiosa. Só que Faraó tinha na sua mente um princípio muito ligado ao ateísmo, porque no versículo 2 ele fala: não conheço o Senhor. E aí no versículo 3, Moisés falou: nós precisamos sacrificar o Senhor. E aí Faraó falou: rapaz, vocês estão fazendo o povo cessar o trabalho, versículo 4. E aí ele deu ordem, no versículo 6, para que aumentasse a dificuldade do povo de Deus. E aí o que acontece? No versículo 8 é dito assim, vocês vão ter que providenciar a mesma quantidade de tijolos, ou seja, ele exigiu a mesma quantidade de produção, diminuindo a matéria-prima. E, lamentavelmente, o povo de Deus ficou numa situação muito miserável diante disso que estava acontecendo. No versículo 14 ainda vai dizer que os oficiais dos filhos de Israel apanhavam por conta dessa circunstância, que eles tinham que manter a mesma produção. Versículo 17, Faraó vai dizer assim, vocês estão ociosos, por isso que vocês estão dizendo que querem sacrificar o Senhor. Agora vão e trabalhem. É o que vai acontecer também nos últimos dias. Haverá uma obrigação de trabalhar, lembra? Haverá um decreto de trabalho. Então, nada está por acaso na Bíblia, né? Então, primeiro o faraó ativou a liberdade civil, botando impostos, tomando propriedade, esse tipo de coisa, depois, naturalmente, foi se perdendo a liberdade religiosa. Então, antes de um decreto dominical, tem que existir decreto para tirar a sua liberdade de falar na internet, de uma série de coisas. Aumentar os tributos para que você não tenha condições da sua própria manutenção. Bom, no capítulo 6, aí nós temos o versículo 4, o Senhor novamente fazendo a repetição para Moisés, etc., nós já conhecemos, e aí diz: agora nós vamos apresentar juízos para que eles entendam o que está acontecendo. Moisés, então, procurou os filhos de Israel e falou o que Deus tinha dito, mas a angústia no versículo 9 diz que era tão grande que eles não deram muita importância, e Jesus vai dizer a mesma coisa: quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Ei, Marisa, fique esperta. O labor, o decreto foi tão pesado que as pessoas não tinham mais condições de discernimento. A mesma coisa acontecerá nos nossos dias. Por isso que hoje, enquanto a paz, nós precisamos procurar Deus. Moisés diz, no versículo 12 diz: Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: e eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, Faraó vai me ouvir? Se o próprio povo não está me ouvindo, Senhor, como é que Faraó vai me ouvir? Lembra o que o Apocalipse fala pelo menos 7 vezes? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fato é, no versículo 13 diz que Deus falou a Moisés e Arão e passou para eles mandamentos para que os filhos de Israel obedecessem. Um dos, muito possivelmente, é que eles descansassem no dia correto, uma vez que dentro desse labor que eles estavam ali, nessa condição miserável que eles se encontravam, eles não descansavam de nenhum. Capítulo 7 é Deus falando aquilo que eu já comentei: olha, vá, e eu farei com que Arão seja teu profeta e você vai ser como Deus. E esse Deus aqui está com letra minúscula, tá? Ou seja, eu vou falar com você, você fala com Arão e Arão vai falar com Faraó. Nesses dias, capítulo, no versículo 7, nós vimos Moisés com 80 e Arão com 83 anos, ou seja, Arão tinha 3 anos a mais que Moisés. Aí começa o momento em que Deus pede, no versículo 9 diante, Moisés fala com Arão, ele joga a serpente, o cajado transforma em serpente, que depois volta a ser cajado, mas os magos, no versículo 11, fizeram a mesma coisa. Contrafação. Não pense que os magos jogaram pau no chão que viraram serpente, nada disso. Jogaram fumaça, fizeram aquele tanto de besteira que existe nessas situações, e quando a pessoa descobriu, já os seus olhos já estavam cegos por conta de tanta coisa que eles fizeram ali, aí eles viram no chão serpentes.
Então, nunca esqueçam isso. Satanás não é capaz de transformar um cajado em serpente. Ele contrafez de alguma forma ali, e quando os homens olharam, inclusive Faraó, que era propenso a acreditar nisso, viu serpente, então achou que Moisés era um mago superior aos seus magos. Aí acontece no versículo 17, as águas vão se transformar em sangue, e os magos também, versículo 22, fizeram o mesmo, novamente, contrafação. Bom, no versículo 25 diz que isso dura durante 7 dias. Amanhã eu vou explicar por que, que Deus ataca essas coisas, como o tempo hoje é curtinho. Aí vem a pragas das rãs, no versículo 2 do capítulo 8. Tinha rã por todo lugar, nas camas, nas casas, nos travesseiros, onde tinha gente, tinha rã. Muito bem. Essas rãs vão aparecer lá no Apocalipse capítulo 16. Depois a gente fala sobre isso. O fato é, as rãs morreram quando o faraó conversou com Moisés e permaneceram no mesmo lugar. E aí chegam os piolhos no versículo 16. Só que os piolhos, Cleide, eles não conseguiram contrafazer, chamaram o faraó no canto e disseram: isto é o dedo de Deus, está no versículo 19. Deus abençoe vocês. Logo mais, amanhã, nós vamos ver as outras pragas e como foi que Faraó, cada vez mais, depois vieram as moscas, né? E aí, depois da quarta praga, houve uma separação. Na terra do povo de Deus não chegou nada. E os egípcios continuaram sofrendo com todas essas coisas. Todas as pragas eram um ataque direto do Senhor, Criador, contra as divindades que não são nada de divinas, que eles adoravam ali durante o período em que eles viveram com os egípcios, então eles perceberam isso e os egípcios pagaram caro por sua obediência e resistência à voz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Hoje não tem tempo de participar. Hoje é Douglas Cleide. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e graça.